Olá, estamos iniciando o nosso programa IT. Este é um programa da Fundação Fraternidade em parceria com a Canção Nova, o Evangelho em sua casa. Eu sou a Geni e hoje vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 4, versículos 5 ao 10. A samaritana que encontra-se com aquele que lhe oferece água viva. Quem está conosco e vai meditar sobre este Evangelho é o nosso grande amigo Marcelo Raganin. Conhecido nosso, já fez alguns programas conosco e hoje temos a alegria de sua presença. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Geni. Prazer estar aqui conversando contigo e com os nossos telespectadores aí para a gente partilhar um pouco mais sobre o dia de hoje. Exatamente. Esse evangelho riquíssimo, maravilhoso, né? De Jesus e a samaritana, não é? O que mais você tem a dizer acerca deste evangelho? Esse evangelho, eu acho que ele tem tudo. Este encontro da samaritana com Jesus, Geni, ele tem muitas coisas a nos dizer. Mas eu escolhi uma parte só deste evangelho para a gente meditar. Ele é bem extenso, né? Mas é lindo. Bem extenso, mas cada frase dele é importante. A gente pode fazer um retiro espiritual de toda esta passagem. Então, por isso que hoje eu escolhi uma partezinha aqui. Tá, então, ótimo. João, capítulo 4, versículo de 5 a 10. Então, vejamos. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó, e Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água e pediu-lhe a Jesus. Pediu-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse, sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesmo e ele te daria uma água viva. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Marcelo, mas antes vamos escutar a oração do Padre Ladislau Molnar e já retornamos. Meu irmão, reza comigo ao Senhor. Vem, Senhor Jesus. A minha vida é um contínuo advento da tua chegada. Vem, Senhor Jesus, Maranatha. O meu coração foi criado para ti. A minha alma só espera em ti. A minha sede só tu podes saciar. Sim, tu és a fonte da água viva. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Vem, Senhor Jesus. Tu és a paz verdadeira. A minha vida é tão inquieta, só em ti posso descansar. Tu és o médico supremo. Estou cansado, fraco, doente. Só tu podes fortalecer, curar a minha vida. Tu és a luz, a verdade total. Eu tantas vezes ando na escuridão, na insegurança, nas ilusões. Tu podes iluminar e guiar a minha vida. Vem, Senhor Jesus. A minha vida espera em ti. Obrigado, Jesus. Hoje é hora da graça. Tu estás presente. O teu amor, a tua misericórdia inundam o meu ser. O fogo do teu Santo Espírito abrasa o meu coração.
Estou feliz contigo, Senhor Jesus. Fica comigo, fica para sempre. Amém. Amém. Após esta oração tão linda do Padre Ladislau, estamos retornando ao Evangelho de São João, capítulo 4. É isso aí, Geni. Então, vamos lá falar um pouco sobre o Evangelho, né? Primeiramente, por que eu escolhi essa passagem hoje para a gente apresentar? Sim. Uhum. Nós estamos, Geni, numa realidade hoje do mundo, da nossa igreja, da igreja de Porto Alegre, da igreja do Rio Grande do Sul, da igreja do Brasil hoje. Nós estamos vivendo uma realidade muito afastado de Deus. É quase que unânime no mundo todo, em que as pessoas, elas se vivem uma apostasia da fé. Poucas pessoas têm fé hoje. E se a gente for ver, depois da pandemia ainda piorou muito esta situação. E não deveria, né? E não deveria. Depois, quer dizer, ali na pandemia que a gente nós tínhamos que termos nos agarrado mais ao Senhor, né, Geni? Com certeza. Nós teríamos que ter recorrido mais a Deus, mais à missa, mais à adoração. E aconteceu ao contrário. Sabe que eu conheço alguns padres, e todos eles são unânimes que diminuíram os grupos de jovens, diminuíram os grupos de oração, diminuiu a frequência na missa. Então, o que nós vivemos hoje como sociedade, e inclusive até algumas aparições de Nossa Senhora nos fala isso, nós vivemos um abismo espiritual. Se nós continuarmos assim, nós estamos caminhando para um abismo espiritual, aonde temos aqui que cegos guiando outros cegos. E até prevalece algo que preocupa muito nos dias de hoje, prevalece hoje uma espiritualidade comum, sem comprometimento, uma espiritualidade como se que os sacramentos não fossem importantes, que a igreja não fosse importante, mas uma espiritualidade comum. E a sociedade, ela caminha hoje, se não houver uma reversão, ela caminha hoje para essa chamada, aí pelos teólogos, pelos sociólogos, como uma nova ordem mundial, né? Que vai ter tipo como se fosse uma religião universal. Então a sociedade, ela está caminhando para isso. E o Evangelho, este Evangelho, ele diz, o Senhor, ele diz para a samaritana, mas se tu soubesse quem é que está aqui, quem está te pedindo água, era tu que pediria. A fonte da vida. É a fonte da vida, Geni. Então, assim, o que nós temos que ter? O quanto que é importante para nós cada vez mais nos abastecermos dessa fonte da água viva. Para poder fazer essa reversão, né? Para poder fazer essa reversão. Então, nós nos abastecemos, Geni, e nós, ao mesmo tempo, temos que dar essa fonte da água viva do Senhor. Sabe que o Padre Pio, eu gosto muito do Padre Pio, né? O Padre Pio, ele começou a ser muito conhecido, né? Lá, quando começou, então, ele ia da missa dele, iam 2, 3, 4, 5 mil pessoas. As pessoas iam se confessar, né, no Padre Pio, e um dia existiu um jovem, e esse jovem relata isso, ele foi lá conversar com o Padre Pio. Sim. Aí ele chegou lá, claro, aquela multidão, e ele pensou, como é que eu vou conversar com o Padre Pio? O Padre Pio não vai poder conversar comigo. Então ele foi se aproximando e disse assim para o Padre Pio. Ele foi inteligentíssimo, esse jovem. Sim. Ele disse assim, Padre Pio, me dá só uma palavra. Ele disse isso.
Padre Olha Pio. só. Ele não ia poder conversar com o Padre Pio, né? Tanto que o Padre Pio sintetizasse. Padre Pio, me dá só uma palavra. E o Padre Pio parou, olhou para ele e disse assim: salva a tua alma. Olha só. Salva a tua alma. E é isso que nós temos que ter. O que nós temos que estar preocupados hoje? A você que está assistindo o nosso programa, você que está assistindo o ID, o que nós temos? Qual é a preocupação que nós temos que ter? É salvar a nossa alma. Nós estamos, como sociedade, à beira do precipício, à beira da perdição. E ajudar a outras almas a se salvarem também, não é? Exatamente. Também essa é a mensagem. Também. Esta é a mensagem, é dar esta água viva. Exato. Porque nós estamos, como sociedade, perdidos. E agora, mas como é que nós vamos fazer isso? Primeiramente, esta água viva, nós temos que vir... como que nós nos abastecemos dessa água viva? Às vezes a gente fala em teoria. Nós temos que nos abastecer. Sim, mas como? Eu conheço um caminho só, Geni. Só conheço um caminho, que é a frequência aos sacramentos, a leitura da palavra de Deus e a oração diária. Esse é o caminho. Nós estamos vivendo uma sociedade em que muitos cristãos abandonaram a fé. Muitos cristãos abandonaram a fé depois da pandemia. Pessoas que frequentavam, pessoas que vinham à missa, pessoas que comungavam, pessoas que se afastaram. Por que, Marcelo, pode ter acontecido isso? Pois é. Se afastaram porque não viviam, não bebiam desta água viva. Sim. Né? Faziam uma experiência muito teórica. Sabe que o problema é a experiência teórica, que a gente fica... Tem razão. A gente fica... A experiência que nós temos que ter, Geni, ela é diária. Não existe caminho. Nós não vamos nos abastecermos da fé se a gente não rezar todo dia e se a gente não ler a palavra de Deus e não frequentar os sacramentos, a missa, a confissão. Cumprir a nossa parte, né? Cumprir a nossa parte. Esta é uma parte importantíssima para os dias de hoje. Nós temos que ser claros na mensagem do Evangelho. Mas primeiro tem que começar por nós. E começa por nós através de uma atitude diária. Verdade. De oração, leitura da palavra de Deus e também frequência aos sacramentos. Com certeza. E a água viva, ela vem a partir dessa esperança. Não pode ser que a gente tenha uma vida na pastoral, na igreja. Vou dar um exemplo de uma paróquia. Eu vou na pastoral sábado, vou lá o domingo, participo, e aí eu volto para minha casa na segunda, terça, quarta, quinta, e tudo Continua sempre a mesma coisa. Não. O Nada cristão muda, é diário. Isso. Porque nós não vamos aguentar, depois nós não vamos aguentar, muitas vezes na vida, o peso da cruz, as tribulações que vêm. Né? As tribulações, o sofrimento, o peso da cruz. A cruz é diária. Agora, a partir do momento em que nós rezamos e lemos a palavra de Deus, o poder de Deus e a graça vai entrando sobre nós. Exatamente. É por isso que Jesus ensinou a esta mulher e a nós adorarmos o Pai em espírito e em verdade. Está muito boa a nossa conversa, não é, telespectadores? Mas precisamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos retornando com o nosso programa, com o nosso convidado, Marcelo Raganin, que hoje está meditando sobre o Evangelho de João, capítulo 4. Está muito boa a nossa meditação, Marcelo. Podemos dar continuidade? Vamos lá, Vamos dar continuidade. Isso aí. Bom, sobre o Evangelho que a gente estava falando, Geni, sabe que falando na prática, Sim. Né, na questão prática, eu vou dizer qual foi um exemplo, uma atitude que eu tomei na minha casa. Eu tenho um menino de 6 anos e uma menina de 8. E eu analisando
pensando nesta água viva e os tempos difíceis que nós estamos vivendo, eu me dei conta de uma coisa. Eu disse, um dia lendo uma encíclica do Papa João Paulo II, que eu não me lembro qual é o nome da encíclica, mas ele dizia que a igreja, a família é a igreja doméstica. Exato. Ou seja, nós temos que na nossa família, onde é que a criança vai aprender os primeiros passos da sobre Deus? É em casa. Na família. Antigamente, eu entrei para a igreja com 16, 17 anos. Né? A gente entrava no grupo de jovens, começava a participar e participava. Hoje, a criança hoje, uma criança de 1 ano, ela já está no tablet, ela já está no celular, Exato. Mais craques do que nós. Muito mais. Sabe tudo, é verdade, né? Eu me recordo, essa minha filha de 8 anos, ela tinha 1 ano, ela pegava o celular e fazia assim, ó. Ela sabia utilizar o celular, nem falava quase, mas ela sabia para ver um desenhinho, para ver alguma coisa. Então, o acesso à informação ao jovem, ele chega muito cedo. Então, hoje, é mais difícil a gente evangelizar na catequese, na crisma, ou mesmo no grupo de jovens. Então, a família cristã, ela tem que evangelizar desde o berço. É na origem. Na origem. No início. É o que o Papa João Paulo II colocava, Geni. A igreja doméstica, a família, igreja doméstica e família. Então, assim, o que nós lá na minha casa, nós decidimos lá? Todas as noites a gente senta com as crianças, nós lemos a palavra de Deus e rezamos o terço. Olha, que belo exemplo. Todos os dias. Que beleza. Sem exceção. Porque eu acho que esse é um caminho, porque nós estamos enfrentando cada vez mais uma sociedade, em vez de ir ao encontro de Jesus, ela está se desviando e não vai voltar mais. E a luta do cristão deve ser muito grande para chegar. Cada vez mais. Exato. E aqui eu me recordo de São Francisco Sales. São Francisco Sales, ele diz o seguinte: quem reza se salva, quem não reza se condena. Não fui eu que disse, é um santo doutor da igreja. Uma grande verdade. Né? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Por que eu acho algo que nós temos que refletir? Porque nada é mais importante do que a nossa salvação. E nós nos preocupamos, nós falamos muitas coisas, estamos preocupados com muitas... Mas quem é que para e pensa, será que eu vou me salvar? Né? Se faz esse questionamento, né? Será que eu vou me salvar? E nós temos, na realidade, Geni, eu não quero botar, mas eu falo daquilo que... Na realidade, nós temos uma grande chance de não nos salvar. Porque foi o próprio Jesus que disse, numa outra parte do Evangelho, que a porta da perdição é larga, né? Exato. Grande, e a porta do reino é estreita, é difícil, é estreita. Aqui me recordo dos discípulos chegando para Jesus e dizendo para ele, não, os discípulos estavam ali com Jesus, vivendo com Jesus e estavam maravilhados daquela relação com Jesus, e eles disseram, Senhor, nós estamos salvos. E Jesus disse, é preciso mais. Viu? É preciso mais. Às vezes nós pensamos na nossa vida, na nossa particularidade, na nossa condição, né? Pensamos, e nós vamos deixando as coisas de Deus. Tá aí esse exemplo que eu dei no bloco anterior da pandemia, do abandono. Então, é necessário que a gente reflita sobre isso. Primeiro, eu penso nisso quase todos os dias. Que bom. Por quê? Por quê, Geni? Devemos pensar, não é? Isso é importante. Exatamente, devemos pensar. Por quê, Geni? Porque nós nunca vamos morrer. Nós vamos deixar esse corpo. Sim. A nossa alma é eterna. É eterna, exatamente.
A nossa alma é eterna. É. Nós vão se passar milhares de anos após a nossa morte, milhões de anos, milhões de séculos, e nós vamos estar no mesmo lugar. E a doutrina da igreja, e até da igreja católica, né, e das igrejas cristãs, é a mesma. Ou nós vamos ser mal-aventurados no inferno, ou nós seremos bem-aventurados no céu. Exato. Hã? Por isso a preocupação de Deus, Jesus conosco, né? Porque Ele nos conhece, né? Não, Jesus nos se conhece. não fosse isso verdade, claro que ainda nós podemos ir para o purgatório, mas o purgatório já é uma... Né, quem vai para o purgatório não vai para o inferno, vai para o céu. Mas hoje, esta foi a razão que Jesus veio. Não existe outra razão que Jesus veio. Jesus só veio porque nós estávamos condenados. Nós estávamos perdidos. Esta é a única razão. E Jesus veio. Se o inferno não existisse, Jesus não precisava ter vindo. Não precisava ter vindo para nos dizer que nós precisamos nos salvar. Né? Não precisava, não existe inferno, a vida a gente pode levar de qualquer jeito. Não precisa de vida cristã, porque se todo mundo vai se salvar mesmo. Então, a vida cristã, os sacramentos, a confissão, a comunhão, só existem porque o ser humano, nós temos uma chance real de irmos para o inferno. E aqui eu quero me lembrar dos pastorinhos de Fátima. Lúcia, Jacinta e Francisco. Lúcia, Jacinta e Francisco. Quando eles viram que Nossa Senhora um dia mostrou para eles um inferno. E aí nós podemos pensar o seguinte: quando Nossa Senhora mostrou o inferno para eles mudaram de vida completamente. Foi, verdade. Eles mudaram de vida. E sabe qual é uma das coisas que a gente sabe que as pessoas estão falando a verdade, além de tudo que aconteceu? Pegaram aquelas crianças, tinham assim, a Lúcia era mais velha, tinha 11 anos, ou algo parecido. O Francisco tinha 7, a Lúcia tinha 8. E levaram eles, né? Levaram, depois que mostraram, que Nossa Senhora mostrou o inferno para eles, e falou da salvação, e o anjo apareceu para eles, levaram eles para uma sala, a polícia pegou, tirou dos pais, botou eles sozinhos e diz: olha, vocês vão morrer. Vocês falem, vocês admitam que vocês estão mentindo, ou vocês vão morrer. Crianças. Não, pode matar. Eu não vou desfazer o que eu disse. O que eu estou falando é verdade. Então a gente vê, né? Aí chegaram para outra, para a Jacinta. Olha, nós vamos te botar num caldeirão. Existe um caldeirão aqui, né? O Francisco o teu irmão já morreu. Disseram para ela. O teu irmão já morreu. Agora é tu que vai morrer. Sabe por quê? Ele morreu porque ele não disse que ele estava mentindo. Agora tu diz. E aí, só tu dizer que é mentira, nós vamos te liberar. E ela disse: posso morrer. A incredulidade, né, do ser humano, né, em relação às coisas de Deus. Posso morrer, porque eu não vou desfazer o que eu disse. Aí pegaram eles, botaram eles numa prisão com prisioneiros, longe dos pais. Mesmo assim, eles não arredaram um pé. Isso é maravilhoso. Os cristãos chegavam e diziam o seguinte: pega um pozinho de cinza e deposita aqui na estátua de César, para os primeiros cristãos. Os cristãos não renunciavam à fé, morriam, eram comidos pelas feras, eram mortos, mas não renunciavam à fé. Então, que bonito isso, porque é a verdadeira fé. A fé é verdade, gente. É verdade. A fé é verdade. É a vida, né? É a vida. Então, nós estamos aqui de passagem. Nós somos imortais. Nós temos uma alma imortal. E nós estamos aqui. De acordo com a vida que a gente levar aqui, vai ser o que vai definir o nosso futuro.
ou das bem-aventuranças, ou não, ou das mal-aventuranças. É verdade, né? Então, esta água viva, Geni, de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos ser uma religião teórica, uma vida cristã teórica. Eu tenho que viver na prática. E é isso que eu gostaria de partilhar aqui da nossa vida na prática, com oração diária, com leitura, com oração diária. 20 minutos por dia é suficiente. É o que bastava, né? Ai, muito bom, Marcelo. Olha, ótimo. A gente deve pensar realmente dessa forma. Porque que sentido teria a vida, né? Sem a nossa adoração ao Pai, sem nos acreditarmos em Jesus, nessas verdades, porque foi o que aconteceu com a samaritana. Ela começou já a fazer uma transformação ali, nesse momento. Ela começou a acreditar e aí ela salvou, buscou a salvação dela. Mesmo que fosse, aos poucos, ela fosse acreditando nisso, mas foi o que aconteceu, né? É o que a gente tem que fazer. É o que temos que fazer. É o que temos que fazer, não né? Podemos arredar o pé. Isso aqui é prioritário na nossa vida. Nada é mais importante do que a nossa salvação. Exatamente. Esta meditação está maravilhosa, mas estamos chegando ao final do nosso programa. E que fique para a nossa reflexão de que a única fonte que pode nos saciar é a fonte da água viva. Agora te convido, Marcelo, para rezarmos uma Ave Maria em honra a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Marcelo, quero agradecer a tua presença neste programa. Esperamos contar mais outras tantas vezes a tua participação aqui, não é? Porque nos traz muita alegria, muita palavra boa, muita evangelização. Muito bom mesmo. Te agradeço muitíssimo, tá? Eu agradeço também, Geni. Muito obrigado. Tá ok, muito obrigada. A você que nos acompanhou, queremos agradecer a atenção e se gostou, assista novamente este programa pelo YouTube, Canção Nova /ID ou Fraterplay /ID. Até o próximo ID.